Bom, se tem uma coisa que todo ser humano precisa saber é entender qual que é o sentido da vida. E se você errar nisso, você vai viver depressivo, ansioso, com problemas mentais, psicológicos, e tudo isso vai te acarretar a problemas físicos. Ou seja, se você não souber o motivo da sua existência, você vai viver errado. E eu quero que você coloque na sua cabeça que se você sofre, você tá vivendo errado. As pessoas têm muito daquela frase de que a gente já tá no inferno, né? A terra já é o inferno. Não é assim. E também não é pra você viver sofrendo aqui, né? É a moral dos escravos. Se você não conhece isso, é do Nietzsche. O Nietzsche ele falava que a Bíblia, ela ensinava uma moral dos escravos. E é o que? É você sofrer a sua vida inteira pra no fim você chegar no paraíso, você chegar no céu. Então se você sofrer, se escravizar sua vida inteira, lá no paraíso, lá no céu, quando você morrer, você vai ter tudo que você sempre quis, né? Veja como que as pessoas ensinavam isso para os escravos, né? Porque se os escravos, eles acreditassem nisso, se eles acreditassem que eles estão fazendo aquilo, para no fim da vida deles, eles irem pro céu, eles iam ser escravos e estariam felizes com isso, né? Então, coloca isso na sua cabeça. Viver não é sofrer. Se você tá sofrendo, você tá vivendo errado. Então, para você parar de sofrer, você precisa entender qual que é o sentido da sua existência. E as pessoas também erram muito em achar que elas sabem o que estão fazendo, né? Elas não estudam, não têm noção nenhuma, não têm sabedoria e nem conhecimento, mas elas insistem em dizer que elas sabem o que estão fazendo, né? Elas querem definir o sentido da vida delas. Não, eu quero fazer parte desse grupo. O sentido da minha vida é ser feminista, é ser de direita. O sentido da minha vida é ser militar, é ir pra guerra, sabe? Tem pessoas que são presas na própria mente. Elas não sabem o que realmente elas querem, porque se elas soubessem, elas seriam indivíduos e não faziam parte de grupos, né? Então, as pessoas tentam encontrar sentido de vida em grupos. Isso é muito comum, seja em religiões, em partidos políticos, em grupos musicais, né? Em motoclube, por exemplo. As pessoas buscam sentido em fazer parte de um grupo, porque elas não pensam por si mesmas. Elas precisam de um grupo apoiando as ideias delas ali, para ela sentir que ela faz parte de algo e que tem algum sentido na vida dela, mas não tem. O sentido da vida, ele é individual. Cada um tem um sentido, um motivo para existir. Então, vamos se aprofundar nisso. Primeiramente, eu quero falar o sentido da vida de todo ser humano. Algo que todos nós buscamos inconscientemente. No vídeo passado eu falei para vocês que todo ser humano, ele busca ser bonito, forte, rico, inteligente e sábio. Inteligente é a pessoa que sabe aprender rápido, que busca conhecimento, e a pessoa sábia é a pessoa que já tem um conhecimento, que sabe usar tudo isso que ela tem. E bom, o que isso nos leva? A gente pode resumir que todo ser humano, ele quer ser bonito, quer ser forte, quer ser rico, quer ser inteligente e sábio, tudo isso pra comer mulher. Você pode resumir desse jeito, mas tem uma frase que é a seguinte: tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Então, eu espero que você tenha lido o título e entenda que o sentido da vida é vontade de potência. Bom, vamos esclarecer isso daí. Todo ser humano, ele quer ser bonito, rico, forte, inteligente e sábio. Tudo isso para ele poder se reproduzir, para ele poder ter sexo. E tudo é sobre sexo, tudo é sobre isso. Menos o sexo é sobre poder. Ou seja, o sentido da existência do ser humano é buscar por poder, é a vontade de potência. Todo ser humano, ele quer ser alguma coisa. Ele quer ser essas 5 coisas que eu falei: sábio, inteligente, rico, forte e sábio. Tudo isso para poder se reproduzir, para ele provar que ele tem poder, para ele estabelecer um legado na Terra, entende? Para ele definir o sentido da vida dele. O ser humano, ele precisa se afirmar na Terra, ele precisa confirmar sua existência. E como que ele faz isso? Deixando um legado. Ou seja, mesmo que ele morra, ele vai ter deixado uma parte dele no mundo, entende? Então, o sentido da vida é você buscar essas 5 coisas, e todo mundo busca isso inconscientemente. Tudo isso para conseguir sexo, para conseguir se reproduzir. E o ser humano, ele quer se reproduzir para ele se afirmar aqui na Terra, para ele se afirmar como uma vida, para ele confirmar a existência dele. Ou seja, você entendeu que todo ser humano, ele quer se reproduzir, quer deixar o legado genético, né? Ele quer afirmar sua própria existência. Mas como que você faz isso? Depende. Isso é algo individual, é algo que você pode escolher como motivo da sua existência. Então, agora que você aprendeu a base, vamos se aprofundar
em qual que é o sentido da sua existência, para você descobrir o que você quer para sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o mundo ele é um campo de experimentações. Como assim? Você precisa experimentar as coisas na sua vida. Você não pode, como eu disse no início do vídeo, né? As pessoas que não têm um sentido de vida, elas buscam o sentido de vida em grupos, seja fazendo parte de motoclubes, de ideologias, né? Pô, de esquerda, feminismo, ser red pill, né? Essas coisas, elas só revelam que você não tem um sentido de vida. E você precisa de um grupo para dar sentido à sua vida. E quando você faz parte desse grupo, você não consegue experimentar nada. Porque o grupo, ele te impõe as regras do grupo, né? Ó, se você é roqueiro, você não pode ouvir funk. Se você é feminista, você não pode ter namorado. Você não pode se relacionar com homens, sabe? Se você é red pill, você também não deve se relacionar com mulheres. E cara, você só se ferra na vida. Entenda, você fazer parte de grupos, fazer parte dessas regrinhas, você limita a sua própria experiência de vida. Então você se torna uma pessoa muito mais incapaz. Você se torna um cabaço, porque você não tem experimentações, você não experimenta nada na sua vida. Então, o mundo é um campo de experimentações, é para você aprender, para você ir lá e experimentar as coisas que você quer, seja fazer uma viagem, se relacionar com alguém, empreender, tentar algum negócio, é para você experimentar. E às vezes religiões também, elas te proíbem de fazer tal coisa. E às vezes você quer muito fazer alguma coisa, só que você não faz por causa de regras morais. Então olha, eu quero que você me entenda direito. O mundo ele é um campo de experimentações, mas não é pra você sair fazendo tudo que você quer, entende? Vou te dar um exemplo dos satanistas. Os satanistas, eles buscam pela liberdade, né? O que eles mais querem é liberdade. E eles acreditam que a Bíblia, ela te prende muito. Então eles buscam no satanismo a liberdade. A liberdade de você poder fazer o que você quiser se você colher as consequências dos seus atos, né? Então, equilíbrio. Não seja um cara que se limita com regras morais, mas também não seja um cara tão da liberdade, porque você acaba servindo o outro lado da mesma moeda. Então, o mundo, ele é um campo de experimentações, mas haja com equilíbrio. Eu quero que você crie suas próprias regras, suas próprias morais, sua própria ética, mas mesmo assim tome cuidado. Então, essa já é a segunda coisa. Cuidado para você não ir pro outro lado da moeda. Na busca da liberdade, você acaba entrando em uma excessiva escravidão. A pessoa que busca ser muito liberta não, eu quero fazer tudo o que eu quiser. E ela acaba fazendo tudo o que ela quer, mas ela acaba servindo os próprios prazeres, entende? A pessoa come do jeito que ela quer, dorme do jeito que ela quer, mas ela não percebe que ela está servindo os próprios desejos. Ela está sendo escrava dos próprios desejos, né? Assim como o exemplo que eu dei, o satanista, ele busca liberdade, mas ele acaba servindo ao outro lado da moeda. E isso já acaba no terceiro ponto que eu quero dizer para vocês. É para vocês não fazerem parte de grupos. No vídeo passado eu te ensinei muito isso. O ego, ele gosta de fazer parte de grupos. E a verdade, pessoal, a verdade ela nunca tá em um extremo e nem no outro. A verdade tá sempre no meio. A verdade é o equilíbrio. E eu sei que é muito difícil para você entender essas questões, porque você sempre cresceu ouvindo o que é o certo e o que é errado. Você cresceu ouvindo falar que o seu time é o certo, que a sua religião é a certa, e você é um experimento, você é um resultado de tudo isso. E a quarta coisa que eu quero que você entenda é que você precisa destruir o que fizeram de você para você construir o que você quer fazer de você mesmo. Como assim? Eu acabei de te dizer que você não tem liberdade própria, né? Tudo praticamente é escolhido para você, a sua religião, o seu time, seu nome, sua nacionalidade, né? A língua que você fala, tudo isso já é definido a partir do momento que você nasce. Seus pais vão te ensinar aquilo o resto da vida deles, e por isso também que muita gente sofre. Entenda, pessoal, tudo isso que eu tô falando, todos esses pontos que eu tô te citando, é para mostrar para você que tudo isso te faz sofrer. Então, às vezes, você nasce e as pessoas te impõem regras, te impõem morais, éticas que você não quer seguir. Esses pensamentos não são seus. Você precisa destruir aquilo que fizeram de você para você construir a si mesmo. Para você construir o que você quer fazer de você mesmo. Então, um sentido da vida que você precisa entender é que você precisa criar a si mesmo. Você precisa criar suas próprias regras, suas próprias leis, suas próprias morais e éticas. Você precisa pensar por si mesmo. Deixa de fazer parte de algum grupo, deixa. Você precisa ter uma autoconsciência. Você precisa acordar. Você precisa despertar, né, a sua individualidade e parar de querer fazer parte de algum grupo. Eu vou te citar aqui uma obra de Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov, onde lá, resumidamente, eu recomendo a leitura, mas resumidamente, os irmãos Karamazov, eles cometem um crime e cada um vai lidar de algum jeito com aquele crime que eles cometeram. E no fim, a conclusão que a gente pode tirar
dessa leitura é que o ser humano ele não é livre. Por quê? Porque para pra pensar, você pode fazer o que você quiser? Você pode cometer algum crime? Sabe? Até onde vai a sua liberdade? Se você fazer tal ato e aquele ato é um crime, a lei vai te julgar. Dependendo também, a sociedade também vai te julgar. Então se você matar uma pessoa, você vai preso pela lei. Se você não fosse preso pela lei, a sociedade também ia te tratar como um assassino. As pessoas iam te olhar com maus olhos. Ou seja, essas duas coisas são prisões. Elas não deixam fazer qualquer coisa que você quiser, entende? Você não é livre para matar alguém, porque a lei vai te cobrar e a sociedade vai te cobrar. E a terceira coisa é a sua própria mente. A sua mente te aprisiona. Você não pode fazer o que você quiser, porque por mais que a lei não te pegue e nem a sociedade te pegue, a sua mente vai te pegar, porque é antinatural você tirar a vida de alguém. Entende? E o que a gente pode tirar de tudo isso? Eu falei para você criar suas próprias leis, suas próprias éticas e morais. Então, pessoal, desenvolvam sua individualidade. Entenda que muitas leis estão erradas. Não é porque é uma lei que você tem que seguir. Sua liberdade está muito além do que é permitido pela lei. Entende? Você precisa ter essa autoconsciência. Porque senão você vai viver preso, vai viver alienado, você nunca vai pensar por si mesmo. Você precisa decidir o que é certo e o que é errado. E eu quero que você tome cuidado com essas três coisas, que é a lei, a sociedade e a sua própria mente. Então, eu quero que você tenha liberdade, mas saiba que a lei vai te cobrar, a sociedade vai te cobrar e principalmente a sua mente. Eu diria que a sua mente é o karma. Sabe por quê? Porque o karma é aquilo, de você fizer alguma coisa boa, você vai receber coisas boas. Se você fizer algo de ruim, você vai receber coisas ruins da sua vida. Mas veja que é muito mais mental. O karma, ele é a sua própria mente, tá bom? Se você estiver fazendo merda e souber que você tá fazendo merda, a sua mente vai te cobrar. Sabe o que ela vai pensar? A próxima coisa ruim que acontecer na sua vida, você vai pensar que, eu mereço isso, porque eu também já fiz coisa ruim, entende? Então o karma, ele é muito mais mental do que espiritual ou metafísico. E se você faz muitas coisas boas, se acontecer algo de ruim, você pensa que, talvez isso não seja tão ruim. Eu não mereço isso, eu nunca fiz maldade pra alguém. Pra que eu tô recebendo uma maldade? Talvez isso não seja uma maldade. Talvez isso seja para me melhorar, entenda? Talvez Deus colocou isso na minha vida para me tornar mais forte. Ou se você faz coisa errada, você vai pensar, Deus tá fazendo isso para me punir, entende? E pessoal, deixando claro aqui, caso você não tenha entendido, o sentido da sua vida é destruir o que fizeram de você para você construir o que você quer fazer de você mesmo. Então, se te disseram que você deve ser de tal religião, que você deve fazer parte de tal grupo, eu quero que você entenda que você tá muito mais além de tudo isso, você está acima de tudo isso. E o Nietzsche falava muito bem disso, que todo ser humano ele precisa se tornar um Ubermensch, um super-homem. Ele precisa superar o homem. Você precisa superar tudo isso, você precisa destruir o que fizeram de você para você construir o que você quer fazer de você mesmo. E entenda que eu não estou fazendo um ataque às religiões, não. Religiões são boas. Religiões podem tirar pessoas do crime, mas entenda que as religiões servem como muleta, né? Você pode se apoiar ali em momentos de dificuldade, você pode ir lá conversar com Deus, mas se você já tá bem com a vida, você já sabe lidar com seus problemas, você já tem conhecimento, você já tá buscando por sabedoria, você consegue criar suas próprias leis morais, sua própria ética, entende? Você pode ser muito mais livre, porque esse também é o sentido do ser humano. O ser humano ele quer ser livre, ele quer ser forte para ele não ter medo e poder fazer o que ele quiser. Ou seja, ele quer ter liberdade, ele quer ser bonito, para as pessoas verem ele com bons olhos, para ele poder fazer o que ele quiser, para ele ter liberdade. O ser humano, ele quer ser rico, para ele ter poder, né? Para ele poder fazer as coisas que ele quer, ou seja, ter liberdade. O ser humano, ele quer ser inteligente e sábio, para ele poder conseguir tudo isso. Então entenda que não existe motivação maior do que ser livre. Todo ser humano quer ser livre, todo ser humano quer poder. Todo ser humano tem vontade de potência, todo ser humano quer ser alguma coisa. E o motivo da sua existência individual é você destruir o que fizeram de você para você construir o que você quer fazer de você mesmo. Mas haja com sabedoria e consciência. Porque não adianta você querer liberdade e servir o outro lado da moeda. Não adianta você querer ser livre e ser cobrado pela sua própria mente. E por isso você precisa buscar por tijolos para você fazer a construção de si mesmo. Você é uma obra de ser humano que precisa ser completa. Você está em constante crescimento, constante construção e destruição daquilo que fizeram de você. Assim
como é uma pena o ser humano morrer e não ter visto o que o seu corpo era capaz de fazer. Ou seja, se você não treinou, não desenvolveu seu corpo, nunca viu a sua saúde em um estado ótimo, você vai morrer sem saber qual que é essa sensação. E você não deve apenas treinar o seu corpo, mas a sua mente. Você precisa buscar por conhecimento. E o conhecimento, pessoal, ele é viciante. Quanto mais você sabe, mais você quer saber. Quanto mais você sabe, mais você entende que você não sabe nada. E você entra nessa busca. E isso só vai te tornando cada vez melhor. Você vai construindo a si mesmo. E tudo isso vai te levar a uma vida mais leve, a uma vida mais próspera, a você conseguir o que você quer, a você ter mais satisfação, porque não adianta você ver a pessoa conquistando um carro, conquistando uma casa, e aí você vai lá e compra uma casa e não sente a mesma coisa que aquela pessoa sentiu, porque aquele não era o sentido da sua vida. O sentido da sua vida precisa ser descoberto. Não é um grupo que vai decidir isso por você. É você que precisa construir aquilo que você quer fazer de você mesmo. E essa vontade de potência é a vontade de Deus, é a vontade do universo. Tudo está em expansão. Entenda, pessoal, que eu não estou criticando a religião e nem a ciência. Deus pode existir junto com o Big Bang. Não é um ou outro, não. Eu já falei isso para vocês no vídeo passado. O Deus de Spinoza, Deus é a própria natureza, o próprio universo. E o Big Bang, qual que é a teoria do Big Bang? Como é que ela surgiu? Porque descobriram que no espaço tudo está se expandindo. E se tudo está se expandindo, teve que ocorrer uma explosão para acontecer isso, entende? Então entenda que a vida é expansão, é vontade de potência. Essa é a vontade do Criador. E por fim, se um homem foi capaz de realizar algo, você também consegue. Eu quero que você busque aquilo que te faz brilhar os olhos. Tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que você falou que aquilo era o paraíso, aquilo era o céu? Imagina aí um lugar bonito que você estava, que você falou, caraca, será que o céu é assim? Quando morreu eu queria ser enterrado aqui. Tá entendendo? Eu quero que você descubra as coisas que te fazem brilhar os olhos, porque esse é o motivo da sua existência. Você quer viver para isso. Se você acreditava na moral dos escravos e acreditava que se você sofrer aqui, você vai ser recompensado no paraíso, não. Eu quero que você busque as recompensas do paraíso aqui na terra, porque essa é a sua única vida. Não tem como saber se você vai ter um céu, se você vai ser julgado depois, não. Então aproveite essa única vida que você tem, porque essa é a vontade do Criador. Não caia na moral dos escravos. Seja parte do Criador e busque potência assim como ele. Busque criar, busque experimentar assim como o Criador. Siga o seu exemplo. O Criador é a própria existência, e a existência, a vida, ela busca expansão. Então busque as coisas que você quer da sua vida, porque isso é vontade de potência. Então se você viu algum lugar bonito, alguma paisagem que você quer ir, tenta trabalhar, tenta adquirir poder para você poder fazer isso. Essa é a razão da sua existência. Busque ser mais forte, mais bonito para você conseguir se relacionar com uma mulher bonita. Busque empreender, ler livros, estudar, para você conseguir um negócio, para você conseguir mais dinheiro e ter poder. E com certeza você deve ter alguma coisa aí que você quer muito na sua vida. Talvez você quer ter um carro dos seus sonhos, um iate, uma mansão, morar em tal país, conhecer tal lugar, se relacionar com tal mulher ou com uma mulher bonita. Eu quero que você pare de se contentar com pouco, para de cair na moral dos escravos, para de querer sofrer. A vida não é sofrer. Então, recapitulando tudo, pessoal, eu quero que vocês pensem em tudo isso. O sentido da vida do ser humano é ser forte, rico, bonito, inteligente e sábio. Tudo isso para ele se reproduzir. E ele quer se reproduzir para ele afirmar a própria existência, para ele dominar, para ele mostrar que ele pode. E isso é vontade de potência. E para você descobrir a sua vontade de potência, o motivo da sua existência, você precisa destruir o que fizeram de você, para você construir o que você quer fazer de você mesmo. Então busque por conhecimento, por livros. Conheça os meus vídeos, conheça o meu canal. Procure pelos livros que eu cito aqui no canal. Você precisa completar essa obra que é a sua própria mente. Treine o seu corpo e a sua mente. Você precisa desenvolver o seu corpo, mas principalmente a sua mente. Então se fortaleça. Entenda que essas regras, religiões, grupos, ideologias, essas coisas te prendem. E a maior prisão é o seu próprio ego, como eu te ensinei no vídeo passado. A maior prisão é a sua própria mente, o seu próprio ego. Então se liberte disso, mas também haja com equilíbrio. Não vá pro outro lado da moeda, porque a excessiva liberdade vira uma excessiva escravidão. E lembre das coisas que te fazem brilhar os olhos. Lembre dos seus sonhos. Se um homem foi capaz de realizar algo, você também consegue. Então, nesse vídeo eu encerro
essa sequência, né, de apenas 2 vídeos, onde eu te ensino o que é você e o que é o ego, onde eu te liberto, né, da sua própria mente, e eu finalizo com esse vídeo para te dar um sentido para sua vida. O sentido da sua vida é buscar as coisas que te fazem brilhar os olhos. Se alguém foi capaz de ter aquilo que você quer, você também consegue. Então busque pro poder, para você poder realizar tudo que você quer, para você fazer suas próprias experimentações, para você criar suas próprias leis morais e éticas, para você destruir o que fizeram de você e você finalmente poder construir aquilo que você quer fazer de você mesmo. E assim você se torna um super-homem, um Ubermensch, um homem que está além de tudo isso que a gente vê hoje em dia. Então, dê um trabalho fazer isso daqui. Esse conhecimento é complexo. Diversas vezes eu travei nesse vídeo tentando pensar e raciocinar. Foi mais de um mês tentando gravar esses 2 vídeos pra vocês. Então eu conto com o apoio de vocês aí nos comentários, na sua inscrição, no seu like. E no próximo vídeo eu vou iniciar uma nova série sobre os relacionamentos, onde eu vou quebrar a matrix do matrimônio. E se esse deu trabalho, o próximo é um trabalho que eu venho desenvolvendo há anos. Tudo isso porque eu quero mostrar pra vocês que o matrimônio é uma matrix. Tudo isso que te ensinaram, que o ser humano é monogâmico, e que você deve seguir ou a monogamia, ou você deve seguir a balbúrdia, a bagunça e se relacionar com todo mundo e foda-se, não. Vou mostrar pra vocês, com base na ciência, com muito artigo científico, muito estudo, como que vocês devem se relacionar. Inclusive eu vou trazer mais conteúdos assim, sobre como funciona a atração, sobre Lux Maxim, né? Sobre as obras de Nessan Alita. Então, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Até o próximo.